Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Salmo 25, versículo 1. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado, nós vimos a respeito de Arão e Moisés se apresentando a Faraó como Deus tinha falado. Mas o próprio Deus falou a Moisés e Arão que iria endurecer o coração de Faraó. Foi o que aconteceu. Moisés e Arão estavam ali e mostraram sinais já para o Faraó, porém o Faraó, com seus encantadores, com suas ciências, fizeram o mesmo. Porém, quando Arão jogou a sua vara, transformou em uma serpente, e aquelas pessoas ali também que faziam ciências ocultas fizeram da mesma forma e saiu ali umas duas serpentes, mas a serpente de Arão engoliu as outras duas, mostrando quem é Deus. Deus permite que aconteça sinais nesta terra, e um delas foi esse lá no Egito. Mas porém, como Deus havia dito que o coração de Faraó ia ser endurecido, Faraó mesmo assim não atendeu a voz de Moisés nem de Arão, e o povo permaneceu ali. E o que vai acontecer no estudo de hoje, Êxodo capítulo de número 7 em diante, deixa eu ver até onde que vai aqui, do capítulo 7 até o capítulo 12, na saída do povo do Egito, vem 10 pragas. Lembrando que cada uma dessas pragas é para combater um deus, um ídolo, uma criatura criado pelo Faraó, criado pelo povo do Egito. Então eles confiavam em seus deuses, eles confiavam nas ciências ocultas, naquelas pessoas que faziam encantamentos, aquelas pessoas que faziam feitiçaria, e acreditavam naquilo dali. E o povo aprendeu essas culturas, aprendeu essas coisas, porém o povo também tinha um ensinamento de Deus, de Abraão, Isaque e Jacó. E para que Deus ele tirasse do povo aqueles ídolos ali, todas aquelas feitiçarias e encantamentos que havia no Egito, Deus ele não só mostrou para o povo de Israel quem era Deus, como também para o povo do Egito. E como o Faraó foi endurecido, o que vai acontecer agora? Vai vir as 10 pragas. A primeira praga: as águas tornam-se em sangue. Então Moisés e Arão se apresentam a Faraó e diz: deixa o meu povo ir, deixa o povo sacrificar, caminho de 3 dias, para sacrificar ao Senhor no monte, o qual o Senhor determinou. E Faraó diz: quem é Deus, não deixou o povo sair. Então Moisés ele vai dizer: agora você vai ver a mão de Deus pesando sobre o Egito, a ira de Deus vindo sobre o Egito, enquanto não deixar o povo partir para cumprir o que Deus estabeleceu, vai acontecer coisas aqui no Egito. Então Arão e Moisés vão até o rio e toca no rio ali, e aquelas águas do rio, a primeira praga, aquelas águas do rio se transformaram em sangue. E tudo que o Faraó fosse fazer, tomar banho, fosse beber água, fosse fazer comida, qualquer coisa, não podia, porque as águas do Egito se transformaram em sangue. Interessante que essas pragas não chegam ao povo de Israel. Essas pragas é só para o Egito. É só para mostrar o poder de Deus naquele lugar. E os encantadores não puderam fazer nada, e o Faraó não pôde fazer nada, e mesmo assim não deixou o povo sair do Egito. Deus vai novamente mandar outra praga. E assim Deus vai mandando pragas para que o povo seja liberto. Em algumas determinadas pragas que acontecem, os encantadores, com aquelas ciências ocultas, aqueles feiticeiros, aquelas pessoas ali do Faraó, tentavam fazer a mesma coisa e não conseguia. Deus estava ali destruindo seus ídolos, seus deuses e suas crenças, e mostrando para o povo de Israel quem realmente é o Deus poderoso. Então nós vamos falar agora da segunda praga, no capítulo 8, a praga de rãs. Foi rãs para todo lado. E já pensou aí, tem pessoas que não podem nem ver rãs, sapo.
Ou seja, pessoas que têm nojo, pessoas que têm medo, pessoas que às vezes cortam a volta para passar por certo lugar porque apareceu ali um sapo, não é verdade? E pense aí, multidões de sapos, inúmeros sapos, para todo lugar que você vai, que você olha, é sapo, sapo em todos os lugares da casa, da cidade, né, do reino, tudo foi povoado por sapo. Então, e mesmo assim, o faraó não deixou ir. Vamos para a terceira praga então. Terceira praga, piolhos. Deus fez vir piolhos de todos os lugares, da terra, do pó. E veio piolhos nos animais, veio piolhos nas pessoas. E assim as pessoas ficaram inquietas ali no Egito. E o faraó até diz que vai liberar o povo quando os piolhos saem. Quando as pragas param, o faraó volta atrás e manda trazer o povo de novo. Então o que acontece, meus queridos? Deus está mostrando, como eu falei, Deus está mostrando para aquele povo quem é Deus, está mostrando cada um Deus dele que não podem fazer nada. Os feiticeiros deles, com suas ciências ocultas, não poderiam resolver aquilo que foi Deus quem estabeleceu. E essa é a terceira praga, já vem a quarta praga no capítulo 8 ainda, mosca. Meus irmãos, deixa a louça na pia e deixa passar um bom tempo. Você vai ver aquele barulho de mosca para todo lado. As panelas você tem que colocar as tampas. Você tem que cobrir ainda com um pano de prato. Você tem que tomar todos os cuidados porque a mosca é nojenta. E quando a mosca, você fica inquieta, fica voando, aposa em você, voa para lá, voa para cá. Tem umas grandonas que fazem um barulhão, principalmente à noite, quando você vai dormir. Parece um monstro vindo chegando na sua cama e você fica até com medo daquilo ali. Não é verdade? Agora imagina aqui no Egito, uma praga de mosca, mosca para todo lado, multidão de moscas, não é só um pouquinho que tem na louça que você chega lá, abana, faz alguma coisa ali, ela sai, ou lava a louça. Mesmo assim elas continuam. O que acontece? Agora aqui essa praga significa que as moscas não saem, é todo momento mosca para todo lado também. As pessoas ficavam inquietas e queriam deixar logo o povo sair para que aquelas moscas acabassem. Mas mesmo assim o faraó foi endurecido e não deixou o povo ir. Quinta praga, capítulo de número 9. Peste nos animais. Disse o Senhor a Moisés, apresente a Faraó e diz: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque me recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres. Por força os detiveres. E ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra. No dia seguinte, Deus fez com que os animais do povo de Egito ali sofressem de pestilência e morreram. Porém, do povo de Israel nada aconteceu. Olha só que interessante, agora Deus vai agravar a situação e a praga vai vir para os animais do povo do Egito. E acontece de morrer aqueles animais, e quando eles olham os animais, porque Deus fez distinção ali, Deus separou, né? Para que nada acontecesse do povo de Israel. Quando aquele povo do Egito vê, aquele povo fica furioso, não aconteceu nada com os animais dele, todos os nossos morreram. E aquelas pessoas viram o poder de Deus, porém Faraó foi endurecido e não permitiu que o povo saísse. Sexta praga, úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atirem para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração do Faraó, e este não os
ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor é interessante, irmão. É como eu falei no estudo passado, que se Deus permitiu que uma pessoa ficasse acamada, pode o super crente ali orar por ela, não vai sair daquela situação enquanto Deus estabeleceu o dia certo para que ela saísse. Ou Deus pode usar uma pessoa para orar ali, e através da oração, através do poder de Deus que levou aquela pessoa ali, aquela pessoa levantar e ser curada naquele momento. Acontece e nós não duvidamos disso, graças a Deus por isso. Cremos no poder de Deus. Mas quando Deus determina um tempo, e quando Deus endurece o coração das pessoas para que não ouçam o evangelho, para que não sejam curados, não adianta a gente tentar com as nossas forças. Nós não vamos conseguir. É o que acontece aqui, tumores malignos. Úlceras se arrebentavam ali, aquelas pessoas com feridas, pessoas ali sofrendo na carne, e nada acontecia com o povo de Deus, o povo de Israel. E mesmo assim Deus endurecia o coração do faraó, o faraó não deixava ir. E esta foi a 6ª praga. 7ª praga, chuvas de pedras. Olha só, veio uma chuva de pedra do céu. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus está mostrando ali, falando para Moisés: fala a ele o que eu estou fazendo. Eu poderia ter acabado com você já com essa praga que passou, pestilência, com tumores, com úlceras. Eu já poderia ter tirado daqui, mas para mostrar em ti o meu poder, foi que eu deixei aí, que eu deixei vivo, que eu não tirei o povo de Israel. O que Deus está falando com o faraó? Eu poderia fazer assim, acabar com o teu reino. Foi eu que estabeleci o teu reino, foi eu que coloquei você aí. Tudo pertence a mim, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então Deus está falando com o faraó: eu para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Olha o que diz essa mensagem aqui em Romanos, capítulo de número 9. Tá vendo, meus queridos? Para mostrar o poder dele pela vida de faraó, Deus endureceu o coração do faraó. Por quê? Porque Deus faz segundo o seu querer, e não há ninguém que impeça. E vem a 7ª praga, chuvas de pedras sobre o Egito. Mesmo assim o faraó não deixou o povo ir. Isso ainda no capítulo 9. Capítulo 10, 8ª praga, gafanhoto. Veio gafanhoto para todo lado. Veio gafanhoto nas plantações, gafanhoto destruindo tudo. Então Deus agora está atacando a lavoura, está atacando o verde do Egito, e aquilo ali, aqueles gafanhotos rapidamente foi consumindo tudo, e o faraó ficou bravo, porque os seus magos, seus encantadores não poderiam fazer sua ciência, não poderiam fazer nada para impedir aquilo ali. Clamavam os seus deuses, e aqueles deuses como de pedra, de barro, de pau, não poderiam fazer nada. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque daria as nações. Lá fala o seguinte: os deuses deles são prata e ouro, são objetos criados pela mão humana, têm olhos e não veem, têm nariz e não cheiram, têm boca e não falam, têm ouvido mas não ouvem, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, tornam-se semelhante a eles todos os que o cria e adorem. Então você que adora a criatura que tem em sua casa um objeto criado pela mão humana e oferece a ele culto e oração, a palavra do Senhor está dizendo no Salmo 115 que você é igual a ela. Não anda, não cheira, embora você esteja fazendo isso, mas diante de Deus é como se não fizessem isso. Vocês vivem a vida como se Deus não existisse. Mas para nós que cremos no Senhor, que buscamos ao Senhor, nós cremos no Deus verdadeiro. E essa 8ª praga de gafanhoto então consumiu tudo e nada eles puderam fazer. 9ª praga, no capítulo 10 ainda, trevas. Veio trevas sobre a terra, veio escuridão, e aquele povo sofreu com tudo aquilo, porque Deus estava pesando a mão ali sobre o povo do Egito. 9ª praga, trevas e escuridão sobre a terra. O faraó deixava o povo ir, mas porém voltava atrás, porque Deus endureceu o coração. O faraó sentia todas aquelas pragas na sua vida, mas porém, como nada lhe estava acontecendo e Deus endurecendo a sua vida, ele não permitia que o povo saísse. Até que vem
a 10ª praga. E a 10ª praga é anunciada. Olha, Faraó, se você não deixar o povo de Deus sair, para que sacrifique ao Senhor no monte que ele escolheu, todo o primogênito do povo do Egito morrerá. E não somente do povo do Egito, mas também agora Israel tem uma tarefa para fazer. Por quê? Porque o Senhor vai instituir neste momento a Páscoa. É agora que Deus vai estabelecer a Páscoa. Mas esse assunto nós não vamos estudar nesse estudo. Nós vamos estudar no próximo estudo, para que tenhamos um tempo maior para falar sobre a 10ª praga e a Páscoa e a saída do povo, enfim, do Egito. Amém? Então a 10ª praga foi anunciada, a morte do primogênito. Mas porém só no estudo que vem que nós vamos estudar. Nós vamos ficar só com esses estudos, 9 pragas hoje. E nós vemos aqui que Deus está mostrando para o Egito realmente quem é o Deus do céu. O Deus de Israel. O Deus em que podem confiar, o Deus em que faz sinais e maravilha na terra. Deus está mostrando para aquele povo de Israel que poderia confiar nele. Que ele estava fazendo tudo aquilo ali para que o povo também de Israel confiasse nele, visse os seus sinais de prodígio e assim puderam confiar no Senhor e saber que o Senhor estava agindo e que breve eles sairiam do Egito. Assim somos nós, meus queridos. Deus está agindo. Breve nós sairemos dessa terra. Breve Jesus vem e nós habitaremos na glória com o Senhor. Por enquanto nós temos que passar situações difíceis aqui na terra. Passar por momentos que muitas das vezes nos entristecem, traz agonia para nossas vidas, para o nosso coração. Nós passamos por tribulações e angústia nessa vida, mas porém temos essa esperança em aguardar no Senhor o dia que Ele vai nos tirar daqui e nos levar para o reino celestial, para a nova Jerusalém que desce do céu. Amém? Que Deus abençoe sua vida, continue estudando, continue buscando ao Senhor, dá uma leitura melhor aqui desses textos e que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Graça e paz.